Se você acredita em profecia, o vídeo que eu vou trazer para você aqui agora é muito forte. É um vídeo impactante sobre o que Deus vai fazer. O profeta Reginaldo Rolim teve essa revelação, essa profecia de Deus e garante que Deus vai fazer acontecer aquilo que nós estamos esperando. Que Deus vai agir e tudo isso que está acontecendo agora vai mudar. Eu não posso falar aqui a palavra certa porque o YouTube não permite, mas as manifestações irão ter resultado. Eu te pergunto, você acredita em revelações? Você acredita em profecia? Porque se você acredita, fique aqui para ver o que o apóstolo Reginaldo Rolim falou. Eu quero dar um recado aqui. Mas antes desse recado, eu peço que você ajude esse vídeo bombar, viralizar. Como que eu posso fazer isso? Você pode comentar no vídeo, curtir o vídeo, você que não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E ver o vídeo até o final, assim você vai estar ajudando esse canal. Quando você entra e sai do vídeo sem assistir o vídeo, você está prejudicando o canal. Mas, se você quer ajudar, fique aí. Pois bem, meus queridos, antes de colocar o vídeo, eu quero avisar vocês que eu estou colocando vídeo desse profeta aqui profetizando. Mas se porventura eu ver que as profecias que ele tem profetizado são enganosas e não se cumprir, eu vou ter o prazer de vir aqui e falar, esse profeta mentiu. Porque Deus não mente, tudo que Deus fala se cumpre. Então, se eu ver que as profecias eram enganosas e Deus não fez, é porque Deus não falou. E quando Deus não fala, Deus não é obrigado a cumprir aquilo que o homem fala porque o homem quis falar. Mas veja essa profecia. Pai do Senhor e Salvador Jesus, são 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos, hoje é dia 26, então já são 2 horas e 40 minutos. Eu tive um pesadelo, eu acordei e vim para cá contar um pesadelo que eu tive. Porque sonhos, foram 2 sonhos, se eu não salvo memória, 3 sonhos, e o Senhor disse que Ele não me daria mais sonhos até que se cumprisse os sonhos. O primeiro se cumpriu, né? Tem um que está se cumprindo e o outro que vai se cumprir literalmente quando o último sonho que eu tive foi que o Lula não iria assumir a presidência da República. Não vai, não adianta, olha, não adianta, não vai. Eu acredito que quando Deus fala comigo, foi um sonho, mas nunca eu sonho para que não aconteça. Alguém pode dizer, esse vai ser o primeiro, então vamos ver se esse vai ser o primeiro. E o sonho que eu tive por último, eu vi que Lula não assumia a presidência da República. Foi um sonho. Bem, a gente sonha tanta coisa, e isso pode ser mais um sonho. Mas eu acredito que todas as vezes que Deus me dá sonho, não é só sonho, não é um sonho normal. Acontece. Se Deus me deu 30 sonhos, eu também não sou fácil de sonhar. Mas nos últimos 2 meses eu sonhei 3 sonhos. O primeiro aconteceu na íntegra e foi acontecendo. O último é que Lula não assumia a presidência da República. E ele não vai assumir. Não adianta fazer uma mídia, não adianta dizer que vocês não podem estar na frente de quartéis ou etc. Não adianta. O gigante acordou. A Bíblia fala sobre o gigante. E quando o gigante é adormecido, aí tribucham sobre toda a nação. Mas quando o Senhor levanta e acorda o gigante, acabou. E eu vou dizer para você, você tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza como o primeiro sonho foi Deus por ir na terra, que eu quero dizer uma coisa para você. Deixa eu tomar aqui um pouco nesse leite. Eu tive um pesadelo. Um pesadelo gigante. Quer saber qual foi o pesadelo? Porque eu tive um pesadelo. Foi pesadelo. Eu acordei atormentadíssimo. São 2 horas e 40 minutos, 2 e 40, 41 minutos, e o pesadelo que eu tive foi esse. Foi pesadelo. Eu vi todas as ruas, né, as grandes avenidas de capitais da Federação Brasileira lotadas de soldado. Era como se fosse uma guerra. Eu digo, Jesus, nós estamos em guerra, o que é isso, pelo amor de Deus? Porque nós pregamos paz. Eu prego paz, eu prego que o direito de todo mundo deve ser respeitado, sabe, independentemente de sua crença ou religião, ou sua escolha por seu candidato, deve ser respeitado. Só que esse pesadelo que eu tive soldado, fuzileiros navais,
sabe? Guerreiro mesmo, vestido de soldado, era por todos os lados, por todos os lados. Eu vou contar bem explicitamente aqui, só para terminar. Era soldado do Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu vi também polícias, né, Polícia de Estado da Federação Brasileira se ajuntando com esses homens. E eu digo, meu Deus, eu estou numa guerra. Tentei me acordar, mas não consegui. Você sabe quando você tem um sonho que você está caindo? Que você acorda atormentado? Pois é, eu tentava acordar desse pesadelo. Foi um pesadelo. Isso foi um pesadelo. Né? Foi um pesadelo. Não sei se alguém vai classificar como sonho, mas foi um negócio tão doido que eu acordei completamente, sabe, assustadíssimo. E aí eu via nesse pesadelo com tantos soldados, tanto fuzil, era tanta coisa, era a polícia se ajuntando com o exército, era o povo, uma multidão de gente no meio da rua, que não cabia mais em canto nenhum, parava tudo. Eu digo, Jesus, e agora tem misericórdia deste país, tem misericórdia do Brasil. O Senhor diz assim, estão subestimando, aí no sonho de Deus diz, estamos subestimando a minha igreja, estão subestimando a minha autoridade, estão subestimando o meu poder. Aí eu vi a caneta, uma caneta, e essa caneta estava na mão de Jair Messias Bolsonaro, e ele pegava, e o Senhor disse assim, olha para essa caneta. Era uma mesa muito grande, tinha mais de 15 lugares ou mais de 20 lugares, e ele assinava um papel, e era um decreto, e o Senhor disse, esse é o decreto final. Esse é o decreto final. Menino, eu comecei a ver um zunido no meu ouvido. Um zunido tão forte, tão grande no meu ouvido assim. Você tem quando você pega aquele buzz, quando você está na praia, aquele zunido, quando entra água no seu ouvido. E ele assinava essa caneta e era um decreto real. E estava uma mesa de mais de 20 pessoas sentadas nessa mesa. E depois eu vi esse negócio, Aí você sabe como foi? Que eu acordei? Soltaram uma bomba, que uma bomba foi um fogo. Foi tão grande, 2 horas e 43 minutos do dia 26, hein? Dia 26, 2 horas e 43, pro dia 25 pro dia 26. Já são dia 26, são 2 horas e 43 minutos. Meu Deus, vamos orar pela nação brasileira, vamos orar pelo Brasil. Jesus guarde a nação brasileira. Senhor e Salvador Jesus, olha, meu nome é Apóstolo Reginaldo Rolim, e eu tenho uma palavra para dizer através de um sonho que Deus me deu. Vocês sabem que Deus, nos últimos 2 meses, está me usando muito em sonhos, só que esse sonho que Deus me deu aconteceu por 2 vezes, e eu quero que você preste muita atenção, porque é uma carta à nação brasileira. Eu vou repetir novamente, eu quero que você preste muita atenção, porque é uma carta à nação brasileira. No livro de Salmo, a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Se eu não me salvo a memória, é Salmo 46. Ele é o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos está conosco. Lá no livro de Apocalipse 21:6, a palavra do Senhor dizia, consumado está, e eu vi esse versículo e Deus dizendo, consumado está. Só que esse sonho repetiu comigo por 2 vezes. E o Senhor dizia, filho, agora escreve uma carta à nação brasileira. E essa carta, quem está escrevendo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. É aquele que luta a peleja do seu povo. E o Senhor dizia, escreve esta carta e diz para a nação brasileira que não é o homem, mas sou eu, o Senhor dos exércitos, que estou escrevendo essa carta, uma carta à nação brasileira. E nesta carta que o Senhor estava escrevendo à nação brasileira, eu quero que você ouça muito bem, preste muita atenção o que eu vou dizer. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha, nesta carta que o Senhor escrevia à nação brasileira, o Senhor mandava dizer à nação brasileira o que eu estava vendo. Eu vi que 3 anjos desciam na terra, no Brasil, que 3 anjos desciam na nação brasileira, e um dos anjos ia para o exército, outro ia para a aeronáutica, outro ia para a marinha. Só que os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica, eles não estavam mais no comando. Quem comandava eles eram esses anjos, e esses anjos eram o anjo da vingança. E o Senhor mandava diz para a nação brasileira, uma palavra que eles dizem sempre, quem ri por último, ri melhor. E o Senhor dizia, eu estou cansado da zombaria do sistema. Acabou. Diga para a nação brasileira, acabou. Estou cansado da zombaria do sistema. Então esses anjos, que eram anjos da vingança, anjo da justiça, descia sem pena e sem misericórdia. Eles subestimaram o sistema, subestimaram a Deus. Nesse sonho eu via. E o Senhor dizia essa carta para a nação brasileira. O sistema desafiou a Deus em primeiro lugar. Desafiou o Senhor dos exércitos. E subestimou a inteligência da minha igreja aqui na nação brasileira. Subestimou a inteligência dos meus líderes aqui na nação brasileira. Subestimou e brincaram e zombaram com os meus profetas. E o Senhor dizia, filho, diz para ele que se esses sonhos que eu estou te dando, e se você é profeta,
pode mandar contar as horas, porque está consumado. Pode mandar contar as horas, está consumado. Eu via depois do sonho, categoricamente se cumprindo o sonho, eu vi o Senhor me levando para vários estados, ou países do outro mundo, e o Senhor dizia, vai contar onde você for o que eu te dei. Diga para eles que está consumado. Eu via também os deputados e os senadores, Deus vem ver. Eu vi deputados e senadores que estavam eleitos, mas que estavam sob ameaça, que estavam escondidos, e a mão de Deus estava sobre eles, e a mão de Deus sobre eles dizia assim, ó, eu estou guardando esses deputados e esses senadores. Mas eu vi uma grande multidão como a areia do mar. Essa grande multidão gritava e clamava, e o Senhor dizia, eu estou ouvindo o clamor da minha igreja. E eles apareciam, aí o Senhor dizia, olha, eles apareceram no meio do clamor da igreja, porque consumado está. Livro de Apocalipse 21:6. Deixa eu dizer uma coisa, eu também vi a primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, ela de joelho, e o Senhor dizia, diz para minha serva, eu sei que talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo não conheça nem Bolsonaro, nem uma família da Michele Bolsonaro, mas se um dia chegar lá, ela vai ver. Diga para ela ficar de pé, porque eu já escutei a oração dela. Diga para ela se levantar do joelho. Foi um sonho que o Senhor estava escrevendo uma carta à nação brasileira. E o Senhor diz, eu não me deixo se escarnecer. Quem entra no comando sou eu. Não tenha medo, não tenha medo. Eu entro no comando e desfaço tudo. É o Senhor dos Exércitos que vai entrar no comando. Está contando as horas a partir de agora. Conta as horas a partir de agora, porque essa carta que você acabou de ver, que o Senhor me mandou escrever uma carta à nação brasileira, eu vi um grande reboliço como nunca houve em 54 a 58 anos. Eu vou dizer, vi um grande reboliço que nunca houve em 54 e 58 anos na nação brasileira. Deus está no comando de tudo. Compartilha com 1000.